O São Paulo conseguiu virar. Caleri fez 2 gols, o ídolo da torcida. Tudo caminhava para uma noite excelente para o São Paulo, que entrava no G6, o grupo que vai se classificar diretamente para a Libertadores. E aí, a gente tem que falar a verdade. Sempre a gente elogia muito o Rogério Ceni, que ele pode ser o cara para tirar o São Paulo da situação financeira que tá. Agora, hoje errou feio. O Rogério Ceni recuou o time do São Paulo, chamou o Atlético Mineiro pro jogo, levou o empate e culpa dele. Culpa de covardia, de não querer jogar bola. Poderia ter saído com a vitória do Morumbi e não sai. O Atlético Mineiro empatou o jogo e agora o São Paulo com um péssimo resultado, já que é confronto direto nessa briga pela Libertadores. Uma boa noite, Flávio Prado, Fábio Piperno. Boa noite. Bernardo Ramos está chegando também na sua caminhada, tranquilo. Bruno Prado. Agora, Flávio Prado, você sempre deixa claro a sua crítica ao São Paulo, ao momento que o São Paulo vive, mas o São Paulo é time grande. Não pode fazer o que fez hoje o Rogério, de abdicar de jogar futebol. Vira e depois chama o Atlético pro jogo. Você está falando a verdade. Boa noite mais uma vez, mas eu imagino também que o Rogério saiba as limitações do seu elenco. O Atlético tem um elenco muito superior, né? Muito superior. E aí o São Paulo consegue aquela virada no finalzinho do primeiro tempo, de uma maneira até surpreendente. Virou, ali vai terminar se empatado 1-1, tava ok. Vira, né, o jogo no primeiro tempo. E aí o Rogério deve ter sentido as limitações do time e começou a segurar o resultado. Protegeu o resultado. Foi um equívoco, sim, né? Trouxe o Atlético empata. E eu estava olhando aqui essa classificação, e realmente o São Paulo fica com 51, deixa o Atlético passar. O Bruno falava agora há pouco na transmissão, os 3 jogos faltam o Atlético, tem 2 em casa. Ele passa a depender. Pois é, passa a depender só dele, né? Para ficar nessa chave dos que estarão na Copa Libertadores na fase de grupo. Então, realmente foi um resultado bem ruim para o São Paulo esse empate, bem ruim mesmo. Ele fica atrás do Atlético Paranaense, que seria o time da pré-Libertadores, e o Atlético Paranaense com o jogo a menos, porque o Atlético Paranaense precisa classificar agora também, né? Ele não está classificado por competição nenhuma. Então, realmente ficou complicado, além de o fato do Fortaleza ter um jogo a menos e poder alcançar o São Paulo amanhã também. O Botafogo perdeu hoje, mas o Fortaleza pode alcançar o São Paulo amanhã. E Bruno Prado, a tabela do São Paulo não é boa. Você estava comentando o jogo, eu estava acompanhando ali com você no estúdio. O São Paulo chega a virar, consegue o resultado e depois entrega o jogo para o Atlético Mineiro. Para de jogar, recua o time, pedindo para levar o gol. O São Paulo pega o Fluminense, fora de casa na próxima rodada, dificílimo. Depois pega o Internacional, dentro de casa, o Inter que está no topo da tabela, segundo ou terceiro colocado? Segundo colocado nesse momento do Brasileirão. Inter, segundo. E depois, o São Paulo, ele ainda pega... Não, aí ele pega o Goiás, fora de casa, que também não é um adversário fácil, fora de casa. A tabela é ruim e o momento agora é péssimo. O São Paulo podia emplacar sua 4ª vitória consecutiva e agora vai se distanciando ali, né, Bruno? Do G6, que é o grupo que vai direto para a Libertadores. O São Paulo agora na 8ª colocação, podendo ser ultrapassado ainda pelo Fortaleza, se surpreender o Palmeiras. Hoje era um jogo que a vitória seria muito importante para o São Paulo, porque a tabela é desfavorável mesmo, ele tem 2 jogos fora de casa e só 1 em casa. E os adversários mais diretos, acho que a briga mais direta ali pelo 6º lugar e pelo também 7º, 8º, pelas vagas na pré, entre São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza. Acho que a briga é mais aí. O América e o Botafogo numa situação um pouco mais difícil. O Botafogo perdeu hoje pro Cuiabá em casa. Então, esses outros, o Atlético Paranaense ainda tem 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. Ele joga amanhã em casa com o Goiás. Fortaleza tem esse jogo com o Palmeiras aqui em São Paulo, que é um jogo difícil, mas ele vai jogar 2 em casa também. Fortaleza tem a chance. Depois do Palmeiras são 2 jogos em casa, é Atlético Goianiense e Bragantino. Ele tem a chance ali de fazer 6 pontos. E o Atlético Mineiro, agora, depois desse jogo no Morumbi, ele tem Botafogo e Cuiabá em casa também. Então, a situação do São Paulo fica mais difícil. Ele vai ter que conseguir alguma coisa no Rio contra o Fluminense, o que não é fácil. O Fluminense é favorito no Rio hoje contra o São Paulo. Um jogo Fluminense-São Paulo no Rio, favorito é o Fluminense. Em São Paulo foi empate. Foi 2-2. Fluminense que com esse empate de hoje, o Fluminense está garantido na fase de grupos, né? O Atlético Mineiro
pode até alcançar o Fluminense em pontos, mas não alcança em vitórias. Então o Fluminense já está garantido nos grupos, mas vai jogar. É um time que está bem, está num bom momento. Teve 3 derrotas seguidas e recuperou. Vem de 2 vitórias fora de casa, né? Contra o Corinthians e contra o Ceará. Então é um jogo difícil no fim de semana, mas como perdeu pontos em casa, vai ter que conseguir alguma coisa no Maracanã. Senão realmente vai ficar difícil até a pré-Libertadores. Agora, Piperno e Bernardo, o Caleri sempre chamando a responsabilidade. O Caleri tá aí a poucos gols do Cano, é o vice-artilheiro, ele tem 18 gols contra 21 do Cano, é uma temporada também sensacional do atacante do Fluminense. Agora, é impressionante como o Caleri, mesmo no time fraco do São Paulo, ele é decisivo. Como ele segue metendo gol, o Caleri, agora num jogo importantíssimo, que o São Paulo entregou no final, se acovardando, sim, mas o Caleri poderia ter sido o herói da virada se não tivesse entregado aí nessa situação do Rogério recuar todo o time. O que falar dessa fase do Caleri, na opinião de vocês? Olha, o Caleri está entregando, Pilhado, aquilo que a gente imagina dele. Ele é fundamentalmente um bom finalizador, ponto. Ele não é lá um grande atacante, daquele que vai encorpar de fato o ataque, vai participar de todas as ações defensivas em várias posições do ataque. Não, ele é um cara de área, é um finalizador, é o que o Tite chama aí do atacante terminal, né? O cara que vai dar o último toque na bola, assim como o Cano. O Cano é, inclusive, melhor finalizador que o Caleri. O Caleri é um pouco mais móvel que o Cano. Sai mais da área, é um jogador mais rápido. Agora, ele está fazendo a parte dele. O problema é o resto do São Paulo fazer o que se espera. Então a defesa do São Paulo não é boa. O São Paulo tem poucos jogadores de defesa. Isso também é um fato que compromete muito a campanha do time. Os laterais de São Paulo oscilam muito. Enfim, a gente já falou muito sobre o elenco de São Paulo. É um elenco para ficar um pouquinho acima do meião da tabela. E esse resultado de São Paulo, mesmo que o São Paulo termine em 7º, 8º lugar, isso não vai me deixar surpreso. Eu ficaria surpreso, sim, se o São Paulo acabasse o campeonato em 6º, na frente do Atlético Mineiro. E eu venho dizendo há muito tempo, desse bolo todo, tirando o Atlético Mineiro agora, para mim o melhor é o Fortaleza, né? Fortaleza, ele tá lá atrás porque ele não jogou o primeiro turno. Fez só 15 pontos. Nesse segundo turno, ele é o 3º melhor time do campeonato. E aí o Bruno lembrou dos 2 jogos dele, Atlético Goianiense e Bragantino em casa, e vai jogar na última rodada contra o Santos, que provavelmente já não vai querer mais nada no campeonato, além do que é o Santos, um time fraco. O Fortaleza é muito melhor time que o Santos. Então, o mais lógico hoje, né, e se tratando de última rodada, você imagina a última rodada, Fortaleza com apetite e o Santos cumprindo tabela, o Fortaleza é muito favorito para ganhar na Vila. Ou seja, tirando o jogo de amanhã contra o Palmeiras, ele pode fazer 9 pontos e se isso acontecer, São Paulo e Atlético Paranaense vão ficar atrás dele no final do campeonato. Quem você acha os favoritos para as vagas? Atlético Mineiro e Fortaleza. Concorda, Bernardo? Concordo. Primeiramente, boa noite a todos. O São Paulo hoje teve o jogo dos sonhos, para quem pleiteia uma vaga diretamente na fase de grupo da Libertadores, porque enfrentava um time que é um adversário direto dele, São Paulo, um time que não joga um bom futebol, né? Já não tinha o Hulk, né? Também lesionado, e perdeu uma oportunidade hoje diante do Atlético Mineiro, que não jogou bem. Fez um bom segundo tempo, eu acho que muito por causa dos erros do Rogério Ceni. Erros estes que começam no primeiro tempo, quando ele inventa na escalação. Acho que colocando o Reinaldo para jogar como um ala pelo lado direito, ele poderia ter simplificado. Jogado com 3 zagueiros, tudo bem, colocasse o Luizão e abrisse o Rafinha pelo lado direito, né? Então ele teria ali uma escalação mais coerente, até com os jogadores que ele tem. Embora o elenco não seja recheado, a gente já falou aqui 1000 vezes sobre as limitações do elenco do São Paulo, acho que uma amostra muito clara disso, né? A entrada do Marcos Guilherme no segundo tempo, mas acho que ele poderia ter simplificado a coisa, né? E ao colocar o Reinaldo como um ala pelo lado direito, ele torna o simples complicado. E no primeiro tempo, o Atlético não jogou bem, mas teve as oportunidades criadas muito pelo Keno, né? Que foi o melhor jogador do ataque, fora o Vargas, né? Que fez os 2 gols e tal. Mas o Keno incomodou bastante a defesa do São Paulo, muito por causa dessa invenção do Rogério Ceni de colocar o Reinaldo por ali. O Reinaldo fez uma péssima partida, quase complicou o São Paulo Você ainda achou, mais. né? Então, Às vezes o cara se acha numa nova posição, ele ficou perdidinho. E eu acho que era um jogo, Flávio, muito determinante para fazer uma
uma invenção dessa, sabe? Era um jogo muito determinante. Como eu disse, era o jogo dos sonhos do São Paulo. Vai pegar o Atlético Mineiro, que estava caindo pelas tabelas. E piorou com as mudanças, né? As mudanças foram péssimas. Porque ele tira o Patrick não jogou bem, mas ele tira o Patrick e coloca o Luan, ele recua o time. Quando ele já era sufocado pelo Atlético, né? O Cuca fez 3 alterações ali no intervalo, uma delas, para mim, piorando a defesa do time. O São Paulo não soube explorar isso, porque ele tira o Júnior Alonso para colocar o Hever, né? O Pavon entrou bem na partida, né? No lugar do Ademir. O Ademir, aliás, que queda de desempenho nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Cuca fez o trivial, assim, não fez mudanças, ele mudou os jogadores, ele não mudou o esquema de jogo. E o Rogério Ceni, ele começa com uma mudança muito determinante, que é a entrada do Reinaldo pelo lado esquerdo, que deu muito espaço para o Keno, né? Embora o Dodô não tenha feito uma grande partida, o lateral esquerdo, o Keno teve muito espaço para criar. O pênalti sai justamente de uma jogada do Keno pelo lado esquerdo, né? Então ali já fica meio claro que não funcionou. O Reinaldo só foi sair, me corrija se eu estiver errado, uns 30 minutos do segundo tempo. Então ele insistiu, ele cometeu esse erro e ele insistiu o erro durante muito tempo. Agora, Bruno Prado, você estava comentando o jogo, o Flávio também estava assistindo, então até para perguntar direto aqui para vocês, eu achei falha do Felipe Alves o segundo gol. Eu acho que a bola foi em cima dele, ele meio que foge da bola, foi a queima-roupa. Mas a bola vai em cima dele, ele tira a cabeça, ele tira o braço e também tinham 2 defensores no lance. O Luizão chegou atrasado, né? Sim, mas tinha outro ainda no lance. Era o Luizão e mais um. O Léo. E aí os 2 deixam o Vargas sozinho pra finalizar. É um gol que, na minha opinião, houve uma falha coletiva da defesa do São Paulo. Sendo que o Rogério mudou o time pra se retrancar, pra armar uma defesa forte. E aí, uma falha dessa da defesa é até constrangedor diante de todas as mudanças defensivas que foram feitas. Pro Bruno e pro Flávio, só me permitam um adendo, por favor. Eu acho um absurdo um time que tem 2 cabeças de área naquele momento e 3 zagueiros tomar um gol desse. É isso, porque foi uma falha defensiva ridícula. Aí fica sobra pro goleiro só, é até sacanagem. Não, mas eu falei de todos. Não, eu sei. Porque eu também achei que ele meio que saiu da bola. Um erro até de posicionamento, tudo, né? Também a gente falou já 1000 vezes, o Felipe Alves não é... O Felipe Alves é ok, é correto, não vai esperar muita coisa dele, né? É um bom goleiro, só. Mas é um pedido do Rogério. É falha do Rogério eu acho que ou é falta de opção? É falta de opção. Eu duvido que foi o primeiro pedido. O treinador dá uma lista de 6, 7 opções. Os caras contratam a 7ª, né? Então, é claro que ele queria o Bento, ele queria o Santos, antes de ir pro Flamengo. Falaram do Gatito, falaram do goleiro do Vasco. O John do Santos. O João do Santos, e ninguém quer vir. O John do Santos, o São Paulo vai tentar para a próxima temporada. Sim. É essa, né? Ele vai ganhar passe livre agora? Não, o Santos pediu muito dinheiro no primeiro momento. Então, mas ele fica livre agora? Eu não tenho, acho que não. tenho certeza, eu acho Não, que né? o Santos vai pedir. O São Paulo vai mas ter, ele pediu para sair do Santos. Pois é, mas ele o quer São sair Paulo do tem Santos. dinheiro para comprar, né? Agora, O Walter hoje fez uma partidaça contra o Botafogo. Esse cara jogaria no São Paulo. Ele estava no Corinthians. mas acho que ele é do Corinthians, né? Mas poderia. Não sei se o Corinthians emprestaria pro São Paulo. Pro Cuiabá Já empresta. acabou, São Paulo, já. acho que não. Acabou, ele tá definitivo no Cuiabá. Então, agora pode ser que não é negócio.